Olá pessoal, vamos fazer aqui hoje um exemplo com algumas tecnologias da API da plataforma Java para a web. Vamos ver algumas coisas que ele tem aqui disponíveis. Eu vou usar como referência esse site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, essa calculadorazinha aqui de IMC, que é o índice de massa corpórea. Aqui no caso é só um campo para entrada, digitar os valores. Ele fala o IMC, quanto que está o resultado. E aqui tem uma tabela de valores. Essa tabela que me interessa para a gente poder fazer uma calculadora de IMC utilizando algumas coisas do Java. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso, vamos voltar aqui no NetBeans. Crio um projeto do Java Web. Vou colocar aqui o nome aqui dele de IMC só JSP. Flash Server, Java Web 7, ok. Não preciso de uma dessas bibliotecas. Finalizar. Bom, como a gente já viu na outra coisa, aqui está a estrutura básica do aplicativo, né? E ele abre para mim uma página, o index.html. O que é que eu vou fazer aqui nesse index? Nesse index eu vou alterar o index para que ele seja um formulário onde o cara faça, digite os valores da opção. Então vamos lá, troco o título, coloco do IMC, só JSP. Aqui no div, coloco um H3, cálculo do IMC, quebra de linha, declaro um formulário no HTML. E eu vou apontar que ele vai passar os valores para uma página chamada imc.jsp. Eu vou fazer troca de informações através do método get. O método get ele mantém no link os parâmetros visíveis, o que facilita um pouco o nosso trabalho na hora de nós fazermos a depuração do código-fonte. Crio uma tabela, uma linha, uma coluna. Aqui no caso, o usuário vai digitar o peso em quilogramas. Novamente, outra coluna aqui vai aparecer onde apareceu o input type. Um campo onde o usuário vai digitar o valor, com o input type igual a text. O nome desse campo vai ser, vou dar o nome dele de peso. Não bastante criativo. Vamos lá. Criei aqui a minha primeira linha da tabela. Criar uma segunda linha. Altura em metros. É também um tipo input text. E o nome aqui vai ser, do parâmetro vai ser altura. Para começar centralizado, eu vou criar aqui agora uma outra linha. E na segunda coluna eu vou colocar um botão do tipo submit. Onde, no caso do botão, ele não precisa do nome, vou passar um velo igual calcular. Bom, aqui tem um formulário de entrada. Deixa eu fazer aqui uma alteração nas propriedades. Vem aqui em executar, eu vou tirar essa opção de implantar ou salvar, para que ele não fique instalando o aplicativo continuamente no servidor, para que ele fique um pouquinho mais leve.
Agora, o que eu preciso? Já fiz aqui o formulário para você de entrada de dados e eu preciso fazer agora um programa que fique na página imc.jsp que trate os valores que foram digitados pelo usuário e faça um cálculo. O que eu preciso fazer aqui agora? Vou adicionar essa classe do imc.jsp, um arquivo do tipo JSP e imc. Ele fica aqui no mesmo nível do arquivo index.html. Vamos lá. Mexer aqui, colocar o título cálculo do IMC. Só JSP. Eu vou colocar resultado. Que a intenção aqui é mostrar o resultado. Bom, o que é JSP? O JSP, na verdade, é uma página, um formato de página que você consegue escrever código Java dentro em meio a um código HTML. Uma das funções é que você consiga controlar a formatação dos códigos HTML, que são essas tagzinhas aqui do lado, de acordo com que a tua aplicação necessite. Essa tarefa de a gente poder escrever aqui o código Java, então vamos lá. Eu escrevo o código Java entre essas duas tagzinhas aqui, que seria início e fim. Início e fim da programação em Java. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho. Como o peso e a altura são valores de ponto decimal, vou utilizar declarar variáveis de ponto flutuante peso igual a 0. Float altura igual a 0. E o resultado do cálculo que vai ser MC igual a 0. São os valores que eu preciso. Então vamos lá. Agora tem entre o formulário web que eu fiz aqui na minha página index.html passar por imc.jsp, na hora que eu clicar o botão submit, esses parâmetros aqui, o peso, os campos formulário, peso e altura, eles vão ser passados sobre a forma de parâmetros. E aqui na página JSP eu tenho que tratar esses parâmetros. Entretanto, toda comunicação via protocolo HTTP indica que o valor desse parâmetro será texto. Isso significa que eu vou ter que pegar esse valor de texto e converter para um valor do tipo float. Como eu vou precisar de várias variáveis, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável temporária tmp igual a null, do tipo string, e eu vou fazer uma seguinte situação, tmp igual request.getParameter, o nome do campo do formulário, peso, e o peso vai ser igual integer.parseInt tmp, tem variável tmp. Então isso aqui eu vou fazer duas vezes. Uma vez para o peso, Ctrl C, Ctrl V. E outra para a altura. Opa, aqui não é integer, aqui é um float.parse float. O integer é para conversão de valores inteiros e o float para conversão de floats. Então o que é que vai acontecer? Na hora que o meu request aparecer aqui na tela, lá no link, essa página JSP vai receber esses dois parâmetros peso e altura preenchidos. Aqui no caso eu estou assumindo que os dois estão realmente preenchidos. E vão ser passados na forma de textos, vão ser convertidos para valores do tipo float. E aqui embaixo
Eu já tenho eles, vou colocar a fórmula do IMC. IMC vai ser igual a... A fórmula é... O IMC é o peso dividido pelo quadrado da altura. Então aqui eu calculei o valor do IMC. E agora eu preciso apresentar esse resultado. Aqui onde eu fiz aqui no caso o pré-processamento dentro da tag do head. O que eu vou fazer agora é colocar esse processamento dentro. Eu preciso mostrar. Para aparecer o resultado para o usuário, eu preciso que esse valor esteja dentro do body. Então eu coloco H3, que é uma formatação de int de título no HTML. Coloco o resultado. Tag P. E aqui eu coloco seu IMC é. Primeiro, eu vou colocar a tagzinha de percentual igual do Java, que é para indicar que vai ser igual ao valor de uma variável, que no caso a minha variável é a variável IMC. Então vai ser aqui um parágrafo com a formatação do IMC. E agora eu tenho que indicar o resultado dessa tabela. Então vamos lá. Percentual if. E aqui é a minha condição de teste. Se ela for verdadeira, ela vai imprimir um parágrafo. Style. Vou colocar aqui uma cor de fundo. Para os valores para as situações que eu quero, que no caso red. E a primeira situação é muito abaixo do peso. O if muito abaixo do peso, magreza, seria 18.5. If IMC for menor que IMC menor que 18.5, significa que tem que imprimir esse valor aqui. Imprimir isso aqui, eu vou fazer a próxima condição do if. Else, if. Vamos lá de novo. Fecha parênteses. Esqueci de fechar um parênteses aqui. Abre um parênteses, fecha a tagzinha. Copio de novo esse nome aqui. Só que aqui, vamos ver, peso normal. Então aqui eu vou colocar uma cor verde. Green. Vamos lá, else if. IMC é entre 18,5 e 24,9, ou seja, maior ou igual 18,5 and IMC menor que 24,9, eu indico que a pessoa que está fazendo o cálculo está com o peso considerado normal, de acordo com o site da cronologia. Terminei o else if. Fecho aqui o parênteses para fechar a chamada do if. Seguinte opção, sobrepeso entre 25 e 29,9. Agora acho que eu posso copiar aqui, para mim compensa copiar esse módulozinho, essas três linhas aqui, e substituo essa última aqui. Else if maior ou igual a 25 and IMC menor que 29,9 significa que o valor está como sobrepeso 1. E nesse caso, vou colocar aqui uma cor amarela. Então vamos lá.
O próximo é entre 30 e 39,9, obesidade nível 2. Vou aproveitar que já está copiado, vou copiar aqui por cima. IMC maior ou igual a 30. IMC menor ou igual a 39,9. Colocar aqui uma cor laranja. E aqui, obesidade nível 2. Bom, é 39,9. Maior que 40. Essa aqui seria a minha última condição de teste, então copio aqui a linha e coloco. Else IMC maior que 40, maior ou igual a 40, significa obesidade nível 3. A cor aqui vai ser... Vou colocar uma cor negra. E vou colocar uma fonte com cor branca, white. Tá legal. Aqui no caso ele está reclamando porque eu fiz os ifs, mas eu não estou fechando aqui, eu fechei, mas eu não fechei a tagzinha que ele coloca. Então, coloquei aqui a tagzinha para indicar que o if termina aqui. E outra coisa, no caso, como aqui é para qualquer situação maior do que essa aqui, ou seja, não vai entrar nenhum dos outros ifs, eu vou apagar essa parte aqui do if do IMC igual a 40 e fica o retorno pelo else. Vai acabar funcionando como eu pretendo. E aqui eu coloco de novo uma quebra de linha. E monto aqui a minha página. Então essa é a formatação do JSP, ou seja, você pode dar uma olhada. Eu tenho várias partes aqui no código que eu escrevo um código Java, que no caso onde declaro algumas variáveis, declaro alguns valores para você obter o parâmetro e fazer a conversão do texto, faço o cálculo, e isso eu faço tudo isso no REST, que seria um pré-processamento. E aí no final, quando já tenho o resultado do IMC calculado, eu apenas faço alguns ifs para controlar. Aqui a gente tem que tomar cuidado com essas tagzinhas em relação ao código HTML, para impedir que o código não fique num lugar errado ou não tenha uma formatação inconveniente. Deixa eu dar um formatar aqui para o NetBeans dar uma ajustada na formatação. Eu tenho aqui if IMC. Eu tenho todos os ifs aqui colocados. Vamos ver o resultado. Vim aqui em Pare construir. Dou em implantar para instalar no servidor no Glassfish. E obrigar a atualizar o aplicativo. Aqui ele ainda está ligando. A primeira vez que eu executo. Foi instalado com sucesso. Vou executar esse aplicativo. Então vamos lá. 1,98. Opa. Peso 98 kg, 1 metro. A pessoa tem 1,76 m. Calcular o resultado. O IMC é 31,63, obesidade nível 2. Bate com o que está no site? Bate. Então eu não errei o if. Se eu colocar aqui 150 kg, obesidade nível 3, 48, está certo. Se eu colocar aqui 56 kg, muito abaixo do peso. Se eu colocar 76 kg, considerado normal, os valores estão aparecendo de acordo. Só tem um pequeno probleminha aqui. Agora vamos ver uma coisa. Se eu colocar 1,
Um ponto, como valor decimal, seria dos países de língua inglesa. E se eu colocar 1,87? Pé, erro 500. Aqui está no caso a formatação number format exception for input string .187. No Glassfish, se a gente for olhar, também acusa aqui o erro, que é aquele mesmo lá, na linha 451 da conversão. Não precisa, vamos ver aqui. Por que acontece esse erro? Por causa dessa cara aqui. No caso, a linguagem de programação ela reconhece o ponto como valor decimal. Entretanto, os nossos usuários, aqui no Brasil, para nós o ponto decimal é a vírgula, a linguagem humana. Como é que eu poderia, no caso, mexer com esse cara? Eu queria fazer o seguinte, eu queria substituir. Não evitar que o usuário... eu não quero falar que ele está errado, digitar o vírgula. Eu vou trocar a vírgula por um ponto decimal. O que é que eu poderia fazer? Eu já coloquei que a variável tmp tem recebe uma string e é uma classe. Dentro da classe string do Java, eu tenho a opção de usar essa seguinte método, que é o replace all. O replace all, ele procura dentro de um atributo que é definido como tipo string, ele procura todos os valores que eu vou definir aqui, por exemplo, eu quero procurar tudo que é vírgula, eu quero trocar por tudo que é ponto. E faço aqui essa chamada. Então esse cara, o que ele vai fazer? Depois que eu receber o parâmetro, ele vai procurar todas as vírgulas e trocar por ponto decimal. Eu vou pegar esse valor, dou um Ctrl X aqui. Para recortar, pego essa variável tmp e colo por cima dela. Fazendo com que a variável o valor fique ali dentro do tmp. Para o caso da altura, eu faço a mesma coisa. Venho aqui, troco tmp. Vamos ver o que acontece. Limpar e construir, implantar para atualizar o aplicativo. Deixa eu fechar aqui. Já instalou. Executar. 98 kg em meio, 1,4 e a pessoa tem 1,89 metros. Fazendo o cálculo, ele faz o resultado 27,54622. Ou seja, sobrepeso. E se eu digitar 98 kg,67, trocar o valor aqui 56,87, calculo 15,92 está certinho. Ou seja, dentro o que eu faço aqui na verdade no código? Eu faço a conversão dos valores dentro da minha página JSP. Essa possibilidade de você colocar o código Java dentro de uma página para fazer o processamento ou para controlar a formatação da página aqui embaixo, que é o que eu estou fazendo, ou seja, eu vou imprimir o resultado da tag HTML de acordo com o resultado do cálculo matemático do IMC. Por tudo isso aqui o JCP também é chamado de scriptlet. Bom, voltando aqui ao exemplo, o que acontece? Eu tenho na verdade aqui o meu scriptlet. Eu tenho aqui na verdade o que acontece. O código Java ele é escrito sempre em meio ao código do HTML. Dependendo da situação, isso pode ser problemático porque vai ficar difícil para a pessoa entender e se achar aqui no meio do código. Então parece ter uma outra possibilidade que é a gente utilizar servlets. E fazer aqui um exemplo agora, também da calculadora do MC usando servlets. Eu vou fazer o seguinte. Criar aqui um projeto web com o nome JCP Servlets para demonstrar o uso dos servlets para fazer o cálculo do MC. Bom, configura aqui o servidor, fala com a versão do Java. Como eu não vou precisar de nenhum daqueles frameworks que vem na tela final, já finalizo por aqui mesmo. Deixa eu tirar aquela opção do implantar ou salvar.
E aí eu vou fazer aqui. Aqui eu vou adicionar uma página JSM chamada index.jcp, que é... Ops, deixa eu tirar a extensão que o NetBeans já coloca. O Glassfish, ele trabalha com vários tipos de... Ele coloca sempre que a entrada default pode ser primeiro um arquivo index.html ou um index.jspg. Eu quero apagar aqui no caso o index.html e colocar o meu formulário web dentro dessa página JSP. Então o que eu faço? Eu vou pegar aqui todo o meu body do meu formulário de entrada, que já monta a calculadora. Vou colocar aqui no lugar de body da minha página do index.jspg. O título aqui da página eu vou colocar cálculo do MC, JCP com servlets. Bom, aqui formata a mesma coisa, o que eu tenho que mudar? No exemplo anterior, no caso aqui do exemplo anterior, eu aponto para uma página chamada imc.jspg. Aqui eu vou apontar para um servlet, que vai fazer o cálculo. Copio o nome dele, vou fazer a chamada através do get. Venho aqui no servlet, crio uma classe do tipo servlet, jogo o nome, não preciso separar um um pacote para isso. Clico aqui em próximo, faço para adicionar as informações de mapeamento dentro do arquivo web.xml, para que eles possam ser localizados para quem for usar. Isso faz com que já seja criada para mim uma estrutura base da classe servlet. Que o que é que ele vai ser? Através do comando extends, ele é como se fosse uma cópia do HTTP servlet, através do processo de herança que é definido na orientação a objetos. Ou seja, para o servidor web, ele já trata algumas coisas do protocolo e dá mastigado as informações que eu preciso tratar aqui no meu servlet. Nessa estrutura base eu tenho um método chamado processRequest, que eu não preciso usar. Eu vou apagar esse processRequest. Vou usar o get, que é o modo que eu defini no meu formulário. E aqui eu vou apagar também os outros métodos, tanto do post, quanto get servlet info. E apago aqui. Dou aqui um corrigir importações para resolver alguns possíveis eliminar as importações que não são usadas. E agora o que eu preciso fazer? Bom, no exemplo anterior, eu já tenho aqui a minha lógica de negócios para cálculo do IMC. No servlet, o que eu preciso... Para eliminar esse cara do JCP, eu posso dar eu vou eliminar esse cara aqui da página, jogo para dentro do servlet aqui numa chamada. Eu coloquei aqui a chamada para ele. É exatamente o mesmo código que eu preciso, que eu fiz o cálculo da altura. E o que eu vou fazer aqui? No scriptlet, eu tenho a saída controlada por aqui. O que eu tenho que fazer agora é só gerar o IMC. É assim, só passar para a página JCP onde é o resultado, o IMC para que ele controle a saída desses resultados aqui. Então vamos lá. O que é preciso? Uma hora que o cálculo tenha sido efetuado, eu coloco. Eu vou jogar na seção de comunicação do browser, que a gente já viu numa das aulas aí da teoria. Coloco um set attribute. Escrevo o nome do valor na seção. Resultado é IMC, que é o valor da variável. E coloco aqui o resultado do cálculo do IMC. Em compensação, e aqui no... Depois do cálculo, o que eu faço? Eu vou definir como parâmetro. Eu vou definir como... Fazer um forward para a tela. Request.getRequestDispatcher. Vou criar uma página de resultado imc.jspg. .forward.
request response. Bom, tem aqui o request response. E agora o que acontece? É só criar a página do resultado IMC. Vem aqui. Copiar aqui o nome. JCP. Ctrl V para ser o mesmo nome e garantir que não tem erro 404. Vem aqui. Deixa eu copiar os comentários. Faz o seguinte, eu vou copiar aquela página JCP. O que eu preciso é desse valor aqui de resultado do body. Uma vez que o que está aqui dentro do head, eu passei para o interior do servlet. Então vamos lá, eu copio aqui o body. Copio aqui o body, jogo aqui dentro do body do resultado. E o que é que eu tenho? A única coisa que eu preciso fazer aqui agora seria fazer o seguinte. Colocar uma tag onde eu leia o declara variável do IMC. Então eu faço lá IMC igual float.parse float. E eu vou fazer um request.getAttribute, porque esse valor eu joguei na seção e não joguei na seção. Eu não coloquei através do link. GetAttribute.toString asterisco percentual sinal de maior que. E tem aqui a página pronta para ser formatada. Aqui mantém aqueles valores. Tem aqui o servlet que joga o resultado na seção. Faz o dispatcher. Apresenta para o resultado IMC. Apresenta esse resultado na tela. O que eu estou fazendo aqui é praticamente o seguinte. Eu estou tirando toda a parte de processamento e passando para o servlet. Para que o servlet faça esse controle na página e só passe para o JCP como ele tem que apresentar. Essa seria a função do JCP e da página do servlet. Vou fazer agora aqui um teste. Vou fazer aqui um limpar e construir. Vou implantar de novo o aplicativo no servidor. Vou mandar executar. Ver aqui o que acontece. Vamos lá, peso. 75 kg e 43, altura 1,87. Calcular. O resultado é IMC. Se eu jogar aqui para 81,676, ainda dá como normal. Se eu jogar aqui para 91 kg, continua fazendo a conta. Se eu jogar também um valor 1.7, ele continua calculando corretamente. E tudo isso porque eu passei toda a parte do processamento para dentro do servlet. E por isso eu garanto que o funcionamento esteja ok. O que é que pode dar de erro aqui? Deixa eu voltar aqui na página. Fazer o seguinte. Eu venho aqui no formulário. E de novo erro 500. Se eu for olhar aqui no servlet, o que é que acontece? Eu tenho uma string vazia. Ou seja, o que acontece é que a variável de peso aqui, ela foi sem valor nenhum. Isso significa o seguinte, que eu tenho que fazer o tratamento daquelas variáveis do servlet para evitar algum tipo de erro. Vamos lá. Quando é que eu vou então fazer a leitura dessas variáveis? Eu vou fazer a leitura desses valores quando o request.getParameter da variável peso, do atributo peso, for diferente de null, e quando esse request.getParameter peso não esteja vazio. Para verificar que ele não está vazio, preste atenção aqui na exclamação, que vai fazer a negação. No caso, o que acontece? Esse valor estará vazio, vai retornar como verdadeiro. E esse not, eu vou fazer, se não for verdadeira essa opção, ele executa.
Venho aqui. Nesse caso é quando eu vou fazer a leitura das variáveis. E faço a mesma coisa para a altura. Ou seja, se ela for diferente de null e não estiver vazia, eu verifico se ela está... Faço o processamento. O correto aqui nessa parte seria até desviar a questão do erro antes de fazer o processamento, mas aqui eu só quero fazer a consistência. Vamos lá, limpar e construir. Vou aqui de novo, implantar. Passou, implantou. Deixa eu fechar aqui todas as janelas. Executar o IMC eu faço. Se eu digitar dois campos vazios, o que é que acontece? O IMC vai valer como zero porque os valores são definidos como zero. Então eu vou falar como se fosse uma variável que tivesse um valor não atribuído. Ou seja, não me devolve uma página de erro. Nesse caso, eu poderia até fazer uma verificação aqui e ver se esses dois valores forem zerados, eu podia passar para uma aqui um IMC 0, no caso não atribuído, diferente de null, e no caso do JCP mostrando que os valores precisam ser preenchidos. Então o que eu faço? Vou voltar aqui na minha parte no servlet. Vou fazer o seguinte. Como eu declaro as variáveis todas elas com zero, eu vou fazer se peso igual a zero, end altura igual a zero, eu vou fazer com que o request.setAttribute imprima um valor zero. Caso contrário, ele vai fazer o cálculo do IMC e vai definir o IMC como atributo da página e faça a requisição. Voltando aqui na minha página, eu vou fazer o seguinte. Quando o valor for zero, eu esqueci de colocar aqui as tags. Se nesse caso for um valor zerado, eu vou imprimir um certo conteúdo HTML. Caso contrário, eu vou fazer o restante aqui da página. Que seria toda essa parte aqui. E aqui embaixo vou ter que acrescentar uma outra chave para poder fechar com a chave do else. Se eu formatar isso aqui, fica mais ou menos assim. Então aqui no caso eu colocaria o seguinte conteúdo, H3. Os campos não foram preenchidos. Os campos não foram preenchidos. BR. A igual a href igual index.jcp, que é a página de entrada. Colocar voltar. Vamos ver o resultado das alterações.
Executar. Sem imprimir os valores. Os campos não foram preenchidos. Voltar. 98. Calcular. Aqui Infinity por causa do resultado da divisão. Outro controle precisaria fazer. 87 funciona. Bom, então aqui no caso, dá para mais ou menos verificar como é que é o comportamento entre um servlet e o JCP. Eu só coloco normalmente no JCP, isso é para boa prática de programação, coisas que controlem o visual da tela. O servlet, ele que deve ter as consistências que devem ser necessárias e é só controlar o fluxo de navegação para onde precisa ser direcionado. Que nem no caso aqui, eu seto os atributos que são definidos, ou jogo aqui o resultado do cálculo e redireciono a chamada. No aplicativo normal, você pode melhorar esse caso aqui, o request parameter, ele vai ser tratado pelo servidor. Ele pode ser melhorado se você trabalhar com JavaScript para fazer essa consistência no browser, verificar se o usuário digitou ou não os valores e fazer o tratamento através do browser. Bom, por enquanto aqui nós acabamos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o JavaBeans. A intenção do JavaBeans é que ele concentre toda a execução de lógica de negócio de um aplicativo. E assim faz com que o servlet faça o papel de controller, que seria, na verdade, navegar, pegar as informações do que o usuário digitou nas telas e do que ele vai passar para a regra de negócio validar. A implementação, nesse caso, seria mais ou menos assim. Eu vou criar aqui um projeto web chamado IMC, JCP, JavaBeans. Mesmo procedimento dos projetos anteriores, não preciso da informação. Vou remover aqui o arquivo index. No caso, eu vou copiar as duas páginas aqui de resultado, copiar. Que é o formulário de entrada mais as opções. Só trocar aqui o título. Fechar aqui o que é do projeto antigo. Para não ter um pouco de confusão. O código do servlet, aqui eu vou fazer uma diferença. Eu vou mandar no caso aqui do servlet, só para dar uma diferençazinha, eu vou chamar IMC controller. Método get mesmo, coloco aqui. Vou adicionar aqui um servlet. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas camadas. MVC.controller, que é essa função do servlet. Posso colocar aqui as informações no arquivo web.xml para ser o mapeamento. Finalizou. Tenho aqui. Eu vou praticamente apagar toda essa casca. E eu só vou copiar do meu servlet do IMC. Eu vou copiar essa parte do método do get. Aqui eu posso fechar. Aqui eu copio por aqui. Porque a gente vou reaproveitar quase todo esse código fonte aqui. O que vai mudar é a adição do bin. Essa parte aqui, na verdade, o que vai ter? Como o Search é um controller, eu continuo mantendo as verificações do que o usuário digitou lá na página de entrada e só modifico a questão aqui das regras de negócio. Não precisaria nem fazer esse tipo de consistência aqui na tela. O que eu venho? Para criar o bin, venho aqui no pacote código-fonte, crio uma classe Java com normal, chamo lá imcjb, seria o imcjbeans, e eu vou colocar no pacote mvc.business, referência a business logic, regra de negócios. Esse aqui é meu pacote. Vamos lá, um bin que executa a classe Java, um bin na própria definição, como é que ele teria que ser implementado?
Ele é uma classe Java convencional. Então vamos lá. Eu tenho os valores, que é um private float peso, private float altura, que são os parâmetros que eu defino, private float IMC, que é o resultado do cálculo. Um Java Bean, eles têm sempre um construtor com parâmetros zeros, que é esse IMCJB, que seria essa definição aqui. Isso aqui é uma convenção de declaração dos Java Beans. Ou seja, cada Java Bean tem que ter essa declaração. O que você faz? Pode ter o código-fonte aqui dentro. Você pode ter uma lógica de inicialização, mas eu preciso que esse construtor seja declarado. Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu vou criar um método construtor, inserir código, um outro método construtor, onde vai inicializar os valores de peso e altura. Adicionou aqui. Outra coisa, o método get, o Java Bean, ele tem métodos getSet para manipular os valores que estão como private. Isso eu faço aqui via através de inserção de código, getSet, float altura, float IMC, float peso. Coloco todos eles aqui. Agora o que eu preciso é definir aqui um método onde eu tenho public float calcular IMC. Calcular IMC, eu vou fazer aqui a coisa. E vai colocar IMC igual a peso dividido altura vezes altura. Return IMC. Ou seja, na hora que esse método for chamado, ele vai atualizar tanto os valores aqui que estão definidos aqui dos atributos que foram definidos como private, quanto vai devolver o resultado do cálculo. Quem vai chamar esse, ou no caso Java Bean, em primeiro lugar vai ser o servlet, que vai passar a chamada desse componente no controle. Como é que ele faria isso? Vamos lá. Declara aqui uma método private imcjb imcjb. Faça a declaração do bin. Corrigir importações para ele acrescente aqui a classe. E eu vou substituir essa parte aqui, este trecho do código fonte. Como ele já está fazendo esse cálculo lá dentro, eu venho aqui e coloco imcjb igual new imcjb. Ele vai receber como parâmetros o valor de peso e altura. E o que eu preciso fazer aqui? imcjb ponto calcular IMC, que já pede chamada do cálculo. E eu faço o seguinte. Em vez de passar algum resultado aqui, eu passo todo o valor desse Java Bean inteiro para a página JSP. Ou seja, eu vou passar aqui imcjb. E vou fazer o tratamento desse bin diretamente na página JSP. Então agora eu vou lá na minha página JSP e vou fazer as seguintes alterações do código. No caso, esse valor aqui no getAttribute, que vem o valor da seção, ele não vem mais um valor inteiro, ele vem um valor do tipo um Java Bean. Para declarar um Java Bean aqui na página JSP, eu defino percentual @page import igual mvc.business.imcjb
que é a classe que eu criei. Fiz o import dela. Fecho a importação. Agora chama a tag JCP, attribute, use bin, id igual imc bin, class igual a classe aqui do import, e o escopo desse cara vai ser apenas nesta seção. Tá aqui o useBin. Ou seja, esse cara aqui é como se eu estivesse fazendo esse tipo de declaração aqui no meu servlet, e para poder depois fazer chamar a instância do objeto desse jeito aqui, como acontece nessas linhas aqui. No caso do resultado IMC, o que eu vou fazer? O bin já está usando o nome IMCBin, então vou colocar aqui um IMCBin é igual. Tem que fazer uma conversão do valor do IMC, mas agora não é mais para um float, é um cast para um objeto do tipo IMCJB. E onde tem o IMC, eu vou trocar pela seguinte informação. IMCBin ponto get IMC igual a 0 e faça a troca em todos os pontos da tela. Deixa eu ver, revisando aqui mais alguma coisa que eu preciso fazer. Acho que não. Deixa eu limpar e construir aqui, deixa eu testar e ver o que acontece. Isso, implantar. Fechar todas as janelas para fazer um teste novo. Executar. Então vamos lá. 1,98. Opa. O P é 78 kg, o metro e 87. IMC normal. 45 kg. Abaixa. 645 kg, obesidade 3, por aí vai. Ou seja, está funcionando o meu aplicativo. A intenção aqui é mostrar, na verdade, como é que seria a utilização do JavaBeans, JServlets e JSPs. Note nos modelos, o JSP é feito sempre para você tratar o controle de um conteúdo HTML, que nós vemos aqui no caso do resultado imc.jcp. Eu praticamente não tenho lógica de negócios aqui, é só a chamada dos beans e dos resultados dos servlets. Eu tenho o servlet que verifica os valores que vêm ou do bin ou da página JSP e redireciona as chamadas para onde está certo e está errado. E tem o bin que executa a regra de negócios. Os modelos falam assim, mas também surge a seguinte questão, do quanto ao bom senso, para o problema que você está resolvendo. Pode ver pelo seguinte, IMCJB é uma estrutura um pouco mais complexa. No aplicativo do IMC, assim, tem uma estrutura mais complexa do que fazendo, por exemplo, só usando um arquivo aqui com JSPs ou servlets, ou no caso só JSP, onde eu tenho aqui que só 2 arquivos resolve o meu problema. Aqui no caso eu tenho 2, 3, 4 arquivos. No JSP com servlets também eu tenho 3 arquivos. Ou seja, seguir o modelo, você vai, no caso do Model View Controller, significa que você está fazendo um aplicativo mais complexo. Então, quando você está fazendo um cadastro de clientes, cadastro de imóveis, fazendo uma automação de um serviço comercial, vale a pena você seguir a orientação da MVC. Agora, esse caso aqui, por exemplo, da calculadora do IMC, que é uma solução simples, compensa você jogar toda a regra de negócios dentro
de uma única página IMC, porque é uma coisa muito simples de ser feita e é mais rápido que fazer aquela estrutura toda, se for feita a partir do zero. Ok? Por aqui terminamos o exemplo, até a próxima. Um abraço.